Olá, eu sou Pedro Doria e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. Meu convidado essa semana é um velho conhecido da tuitosfera, o professor de comunicação política da Universidade Federal da Bahia, Wilson Gomes. O Wilson é uma das figuras mais interessantes que você vai encontrar no Twitter brasileiro, e por um único motivo. Ele explica com uma clareza tudo aquilo que forma a visão política dele, como raras pessoas explicam na tuitosfera. Agora, mais do que isso, são explicações sempre não dogmáticas. Não tem dogma, é sempre um conjunto de valores que levam a um determinado tipo de raciocínio. Wilson é um liberal, mas é um liberal que boa parte das pessoas que se dizem liberais no Brasil não se reconheceriam nele. Ele é um homem de esquerda, e, no entanto, é um homem de esquerda que boa parte das pessoas que se consideram de esquerda no Brasil não se reconheceriam nele. Por quê? Porque ele é capaz de frases como a seguinte: Paulo Guedes está para o liberalismo como o pastor Malafaia está para o cristianismo. Esse é o tipo de coisa que vocês vão ouvir nessa conversa. E por conta dessa clareza de visão, de raciocínio que o Wilson tem, eu queria entender como que ele vê esse momento político que a gente está vivendo. Não só o fato de que temos um presidente de extrema-direita, o que é esquisitíssimo até para a história do Brasil, não é uma coisa típica do Brasil, mas também o que fez, qual é a sucessão de erros que nos levou a este ponto. O Wilson tem toda uma visão muito específica de como que a gente chegou aqui e o que precisa acontecer, que tipo de pessoa a gente precisa ver na presidência para nos tirar desse buraco. Ele não fala de nome, não, mas ele desenha um perfil. Eu não vou enrolar vocês mais, não. Com vocês, Wilson Gomes. Wilson Gomes, muito obrigado por ter aceito o convite para esse bate-papo. Prazer, Pedro. Wilson, deixa eu começar por uma pergunta que talvez seja simples, talvez não, mas pela primeira vez a gente tem um governo extremista, o que me soa como uma coisa, às vezes, quase anti-brasileira. A gente tende a, para o bem ou para o mal, a fazer pactos, né? A buscar consensos. Mas a gente tem um governo extremista. Qual caminho você acha que nos levou a esse ponto, hein? Olha, a receita do fracasso aqui tem muitos ingredientes, sabe? Eu acho que foi muita gente fazendo muita coisa errada para chegar a essa situação. Você tem razão quando diz que os brasileiros não sofrem de radicalismo em nada, né? Muito dificilmente surgiria um fundamentalismo à brasileira, por exemplo, né? A gente gosta de fazer a coisa, não temos aquela verve fanática dos puritanos americanos, né? Não temos aquela fúria política dos italianos e dos argentinos que trouxeram para a Itália, não temos nada disso, então se esperava, não temos aquela coisa de resolver problemas políticos com bala, como em muitos países árabes, então se esperava que as pessoas, né, temos a tradição de ajeitar as coisas, de evitar um conflito, mas erramos muito politicamente, né? Assim, você pegar analisar seriamente todos os grandes atores políticos brasileiros, você vai ver doses de responsabilidade cavalares para cada um, né? A gente vem errando há muito tempo. Então, se você quiser colocar uma marca aí, eu acho, 2013 foi o ano que o Brasil começou a enlouquecer, né? Tomou uma cachaça pesada e veio tropeçando aí desde 2013, bebendo cada vez mais e chegou a esse ponto de se espatifar no chão em 2018 e agora está vivendo as consequências disso. A rebordose, a ressaca continua aí. Mas se você pegar, por exemplo, diversos setores, a esquerda, tem muitos erros à esquerda, desde 2013. Já antes disso, né? Assim, aparentemente há uma vocação da esquerda em se meter, sobretudo do PT, que
que liderava a esquerda politicamente, se meter em confusões, se meter em escândalos antirrepublicanos, né? Foi um atrás do outro, e alguns gigantescos, né? Do, do mensalão ao petrolão, né? No meio disso houve um monte de outras confusões. Teve eleições, a segunda eleição de Lula já tinha um escândalo para se lidar com isso, né? O PT vem aí zigue-zagueando entre escândalos. Primeiro o PT foi o primeiro a sucumbir, depois o Lula ainda tinha a cabeça de fora, até que o próprio Lula também é envolvido nesse turbilhão, etc. Então, o PT nunca teve, na verdade, na minha opinião, e aí vão começar as polêmicas, né? Uma vocação republicana muito clara, entendeu? Definitiva e tal. Eu critico o PT quando criticar o PT ainda era mato, entendeu? Ou seja, não vindo da direita, né? Porque a direita sempre criticou o PT. Eu não sou um cara de direita, eu já criticava duramente o PT e a sua baixa convicção republicana. Sempre tive convicção de que o Brasil precisava de um choque de republicanismo. Sempre. Um pouco análogo àquilo que Covas dizia, que o Brasil precisava de um choque de capitalismo, né? Eu achava que precisava antes de um choque de republicanismo. Para poder expurgar da vida pública, ou pelo menos levar a vida pública a um patamar mais civilizado, republicano, que significa, afinal de contas, expurgar aí o clientelismo, né, o patrimonialismo, o fisiologismo, e todos esses ismos são mais ou menos aparentados, né, que faz parte da nossa vida pública. Uma baixa convicção republicana, nós sempre tivemos, seja como instituições, né, embora as instituições sejam mais avançadas do que a mentalidade, seja do ponto de vista da cultura política. E o PT herda essa baixa convicção republicana. A pergunta é, por que o PT se meteu no mensalão? Porque foi possível. E por que foi possível? Porque o PT não considerava o sistema político, ele não tinha respeito pelo sistema político. Então, se você não respeita o outro, você não tenta convencer o outro, você tentará comprar o outro, que é uma forma. Então, o mensalão foi, vou comprar apoio político, porque esse povo não tem jeito, né? Há conserto. Aliás, o PT compartilha essa visão de que o sistema político não tem conserto com todos, inclusive os seus adversários posteriores, né? Até o mourismo, se passar essa corrente até chegar em Moro, já vê que tem sempre essa convicção compartilhada de que o sistema político brasileiro é imprestável. Então, como é que você faz para lidar com ele, já que ele tem baixa convicção? Porque você compra esse apoio político. Esse é o modo básico de lidar com isso. Além disso, o PT simplesmente substituiu a sua guarda, né? Havia uma guarda de direita, depois do centro-direita, dominando a política, ela assume o PT, simplesmente troca a guarda, mas não muda os costumes, né? Esse sistema de dutos, por meio do qual se distribui poder político, o poder político desce do centro político brasileiro e a transmitir e irriga toda a sociedade, né? Através do o poder de conceder poder, que é o principal poder brasileiro, né, da política brasileira, o poder de mandar alguém, de dar cargos, nomeações, etc. Esse poder se estabelece, se divide no Brasil em vários dutos que vão irrigando toda a sociedade, né? Isso é o clientelismo, o fisiologismo básico brasileiro. O PT não alterou isso. O PT apenas substituiu os controladores de duto, né? Botou o seu pessoal para poder fazer isso. E aí tinha isso, né? O PT não era PhD em corrupção, né? O PT não tinha expertise que tinha, por exemplo, o PFL ou mesmo o PMDB. Então, como quem nunca comeu melado quando come se lambuza, o PT se lambuzou inteiro durante esse período aí. E essa foi uma das razões, né? Porque, em primeiro lugar, havia uma mudança, na minha opinião, da sensibilidade social. A tolerância diminuiu quanto a isso. Não é que o PT foi o mais corrupto da história, mas a tolerância social diminuiu com relação a isso. E, portanto, o PT foi flagrado várias vezes, flagrado novamente, se metendo em encrenca. E tinha adotado um protocolo para lidar com escândalos políticos, que é um protocolo clássico que nós vimos no governo Lula, no governo Dilma, que é negar, né, que algum dos nossos tenha feito alguma coisa errada,
né, e culpar alguma outra instância. A mídia que nos persegue, a elite que nos persegue, etc. Nunca foi um protocolo de vamos apurar e vamos dar um choque de republicanismo nas instituições. Pessoas erram, mas a gente conserta, punindo quem deve ser punido e reorganizando, redesenhando as instituições. Não, sempre foi aquele princípio de mamãe quem quebrou o vaso foi o gato e não a bola que está na minha mão, evidentemente. Então, esse protocolo de protege o ninho e culpa a outra pessoa, o PT adotou durante todo o período. Até que essa mágica deixou de funcionar, porque foi se formando multidões, o núcleo das pessoas que não gostavam do PT, primeiro as pessoas que não gostavam do PT, as pessoas que não queriam que o PT governasse, depois as pessoas começaram a ter ódio do PT, depois o grupo das pessoas começaram a achar que o PT deveria ser removido para o quinto dos infernos, que é o antipetismo como definição, né? Por várias razões, por razões dignas, como, por exemplo, o fato de que o PT, de fato, é um partido com baixa convicção republicana, ele não compreende que deveria ter feito uma revolução republicana no Estado, portanto, trocou o outro patrimonialismo clássico pelo seu patrimonialismo, pelo seu clientelismo, sem se dar conta, inclusive, de que havia maiores exigências sobre o PT, justamente porque o PT vinha de um discurso de moral pública, né? Moralista em geral e de moralidade pública muito forte, portanto, quando você se organiza a partir de um discurso moral, você é cobrado moralmente mais do que os outros. A famosa frase, o PT não tinha o direito de errar, que eu já ouvi várias vezes, né, de várias pessoas que eram petistas, ou de errar desse jeito. Então, há razões dignas e há razões indignas, né? Uma direita que nunca aguentou o PT está colocado no poder. Havia uma direita que não suportava mais perder a eleição para o PT, que chegou em 2014 disse não vai ter jeito, a gente não vai ganhar eleitoralmente deles, não tem para onde, não tem conserto, e, portanto, vamos apelar. E essa direita que apelou e trabalhou para satanizar o PT e por aí afora. Então, das probabilidades, pelo que nos levou até aqui, é a própria esquerda. O conjunto de erros da esquerda, ou das esquerdas, nos levaram a este ponto. Agora, tem outras coisas, porque não é só porque um erra, uma parte desses erros foram induzidos, provocados, ajudados, colaborados, etc. Porque tinha outras forças na sociedade que foram também muito importantes, né? O impeachment foi, na minha opinião, um desastre, no sentido de ele desarranjou completamente o sistema político brasileiro. Uma espécie de, entendeu? Você vai matar um passarinho, você usa uma bazuca, você não se dá conta que não é só o passarinho que vai morrer tudo ao redor, então resolveram detonar uma bomba atômica. Por baixa compreensão, na minha opinião, inclusive, do sistema político brasileiro, de como ele funciona, que está em questão. Houve uma onda voluntarista que começou desde 2013, que também é importante, no sentido de que eu sou da geração que sempre reclamou do fato de baixo interesse e baixa participação política da população, né? Que vem desde os anos 60. E que, de repente, a partir de 2011, no mundo começou a mudar. No Brasil, em 2013, as pessoas enlouqueceram por política, né? Um monte de gente que está interessada em política, em participação política, tem muito a ver com mídias digitais, certamente. E, a partir desse momento, disparou isso no Brasil. E as pessoas têm os novos participantes, ultra participantes da política, pessoas que porque não vêm da forma de participação política tradicional, de acompanhamento político tradicional, teve que se improvisar como participante da política, né, como engajado, etc. E aí tinha que usar as metáforas que estava à sua disposição para estabelecer um modelo, um estilo de participação. Os dois modelos disponíveis, o primeiro é o modelo digamos, do esporte, né? Então, as pessoas resolveram participar da política como se fosse um esporte. Eu visto a camisa azul, você vê com a vermelha, ele com a verde, e aí nós marcamos nossa posição. E é aquele típico de esporte, de futebol, por exemplo, né? Se você é corintiano, você nunca vai mudar de time. Mudar de time denota um sujeito sem caráter, né? Então você justifica, por outro lado, até as derrotas do seu time. Tudo se justifica. Então. Porque a questão é
você veste a camisa, você não torce para o Bolsonaro, você é Bolsonaro. Você não torce para o Corinthians, você é Corinthians. Você não torce para Lula, você é Lula. E isso, a política se torna identitária, né? Você ganha uma posição no universo a partir disso aqui. E a partir disso aí é guerra, né? Porque não há possibilidade de outra coisa. Só que pior que a metáfora do esporte, que é a metáfora que o novo participante adotou, é a metáfora da guerra, né? Que é a ideia que isso, mais ou menos em 2015, 2016, estava declarado no Brasil. Nós estamos em guerra e numa guerra o inimigo deve ser eliminado. Pelo menos no esporte você é corintiano, mas não é que você queira, até gosta que o Palmeiras vá para a segunda divisão, você não quer que acabe, você quer que continue voltando para jogar outra partida e perder de novo. Mas na guerra não, você quer que o inimigo seja eliminado. Então chegou à conclusão aí no antipetismo que enquanto não fosse morto o último lulista nas tripas, enforcado nas tripas da última dilmista, não haveria paz no universo. Essa posição belicosa de eliminação, de satanização do outro e tal, foi uma coisa importante. Então, houve uma mudança, na minha opinião, de estilo também, quando entraram novos participantes da política. Desde 2011 isso vem crescendo, 2013 foi digamos assim, a inauguração desse modelo e que desconfigura tudo, porque entra com uma força, uma avalanche, e aí vem todo o discurso que precisa renovar, nova política, etc. Os políticos estão errados. Então, esse nova participação são antipolítica e antipetistas. São sempre anti alguma coisa, uma força construtiva. Isso também é uma das razões, na minha opinião. Aí. Então, a própria sociedade é parte do problema. Aí você vai acrescentando camadas. Né? Você tem o humorismo, o lavajatismo, né? Que é uma posição também muito interessante, porque primeiro responde a uma demanda popular, que é a demanda por punição, né, dos políticos. Sempre no plano de fundo você vai ver que é o chamado sentimento antipolítica, né? Que esse é básico, isso é constante no Brasil, isso existe desde sempre no Brasil, não só no Brasil claramente isso aí, sentimento político, mas e uma sensação que prosperou, sobretudo durante 2 décadas aí, a década de 90, a década de 2010, a sensação de que os políticos não são punidos, ela é muito forte, aumenta o nosso senso de algum tipo de republicanismo e, ao mesmo tempo, a sensação de que os políticos jamais são punidos, apesar de serem corruptos, ladrões, né? Todos esses termos que nós conhecemos aí. Havia esse desejo arraigado no coração do brasileiro, ainda tem, de que os políticos possam ser punidos, que os graúdos, que os ricos possam ser punidos. O lavajatismo é uma resposta a isso. Né? O Moro e o Ministério Público de Curitiba surge com essa força, modelada a partir da Operação Manipulite ou Tangentopoli da Itália, né? Já tinha um modelo para poder fazer isso e resolveu oferecer isso. O problema da nossa Manipulita aqui é que, em vez de ser uma luta contra a corrupção, pela punição dos políticos em geral, se transformou uma luta para a punição da casa reinante, né? do Game of Thrones aí, né? Quem tinha que ser punido era a casa reinante, não a política em geral. Que é muito diferente de Manipulita na Itália, né? Onde os 3 grandes partidos foram dizimados igualmente, né? Absolutamente dizimados igualmente, etc. Inclusive o Di Pietro era um sujeito de tendência de esquerda, que já muda um pouco, que o Dallagnol e Moro são sujeitos conservadores, vêm de uma outra mentalidade. Eles têm uma concepção política muito pouco sofisticada, eles são muito populares nesse sentido, talvez isso seja a aproximação deles. Eles têm uma concepção muito popular de política, né? muito pouco sofisticada e queria dar essa resposta imediata. Então, ódio à política. O Dallagnol continuou sendo pastor, né, enquanto fazia o trabalho do Ministério Público. Né? Pela questão da transformação do mundo, a corrupção é quase entendida de maneira religiosa, né? Como aquela decadência inicial pelo pecado original do mundo, que agora precisa ser purgado no sangue do Cordeiro. Vai fazer, tem que ter um grande sacrifício. Qual é o grande sacrifício? Vamos matar o rei, né? Cortar a cabeça do rei. Tá? Isso vai ser o grande legado deles. Chegou um momento que se perderam, né? Uma ideia que era uma ideia que respondia ao apelo popular, que se perdeu. Mas
o empuxo dessa ideia, digamos, que políticos têm que ser punidos, ele foi muito importante. Então, ele vem em paralelo aqui com o antipetismo e com a antipolítica e se retroalimenta, né? Coisa e outra, vai se retroalimentando aí. Esse, na minha opinião, foi um dos grandes drives, né, essas grandes forças motrizes para chegar onde nós chegamos. Não é à toa que o lavajatismo converge no bolsonarismo. Convergiu completamente. Você vê que os personagens que eram diferentes, de repente, se juntaram. E, por último, naturalmente, não é o último, porque ele é o menos importante, porque, no fundo, foi a força vitoriosa, que foi a extrema-direita, o bolsonarismo. A minha tese é que a gente chama de bolsonarismo porque Eduardo Cunha morreu politicamente, né? Senão se chamaria hoje cunhismo. Inclusive, quem tinha melhores condições de ser o champion, né, desse exército de Brancaleone, da posição de extrema-direita e dos outros conservadores que convergiram no Brasil, seria o Eduardo Cunha, né? Mas ele foi para o sacrifício para poder produzir o impeachment e deu nisso. Mas também poderia se chamar felicianismo, né? Todo esse negócio aí, o primeiro personagem que apareceu como um grande líder e tal, dessa posição, foi Marco Feliciano, quando foi eleito para aquela comissão da Câmara dos Deputados, Comissão de Ética e Direitos Humanos. Então, na verdade, o bolsonarismo é maior que Bolsonaro. Bolsonaro é o atual campeão, aquele que luta por essa causa, mas não foi ele que criou esse movimento. Ele foi aquele que foi capaz de surfar. Houve um momento que, não havendo mais Eduardo Cunha, havia um espaço para que uma figura com algum carisma, ou que pelo menos representasse, onde as pessoas pudessem projetar alguma coisa, porque eu acho muito menos que um líder carismático. Bolsonaro não é um líder carismático, no sentido de que ele puxa uma multidão, etc. Na verdade, ele parece uma tela onde se projetou, mas porque ele já era alguma coisa. Ele era o antipetismo por antonomasia, né? Não é nem antipolítica. Ele era a quintessência do antipetismo, da anti-esquerda, era Bolsonaro. Né? Então, ele podia servir para o papel. Tanto que as pessoas começaram a acreditar também em Bolsonaro somente em 2016, quando o Trump ganhou aquela eleição. Se uma figura como o Trump pode ganhar uma eleição nos Estados Unidos, nós também podemos ganhar aqui. Eles também podem ganhar aqui. Mas eu vi quando os vários, acompanhando nos ambientes digitais, né, eu tenho lá a minha amostra que eu uso para pesquisa, que eu chamo o cercadinho de feios, sujos e malvados, né? Que aí vem gente que é anti-direitos humanos, misóginos ao extremo, a militância homofóbica, porque há uma militância homofóbica, né? Dentre todos esses movimentos, talvez o movimento que tenha mais se organizado digitalmente tenha sido o dos evangélicos ultraconservadores que se mobilizaram para lutar contra o APL, né, lá no passado, que era a PL que criminalizaria a homofobia. Eles se mobilizaram para aquilo e foram se organizando ao redor de figuras, como Malafaia. Por isso que Malafaia se sente dono desse governo, né? Marco Feliciano, Marisa Lobo e outras figuras que eles são um primeiro movimento organizado para militar contra o direito dos outros, para o direito dos homossexuais. E eles estavam bastante fortes. Então, em determinado momento, eles estavam aí. Havia vários personagens em busca de um autor, sabe, Pedro? Quase pirandeliano. Havia várias forças de extrema-direita ou conservadora, ou ultraconservadora, em busca de um campeão, né? Um campeão no sentido medieval, aquele que vai lutar por nós aí no torneio, afinal de contas. Até que essas forças convergem em Bolsonaro ali entre 2016 é a marca disso, né? Depois da vitória de Trump, que se viu como modelo de que é possível nós fazemos parte de uma coisa maior, etc. Né? É o modelo brandoniano e tal que se aplica aqui, etc. Então, ali, Bolsonaro digamos assim, essa força vital, né, onde se congrega, vital no sentido, vital não seja provida, mas no sentido do vitalismo, né? Mesmo seja uma pulsão de morte, essa força pulsional que congrega os interesses da extrema-direita e dos ultraconservadores, né, que não são a mesma coisa, viraram
convergiram aqui no Brasil. Além de trazer outras forças, né? As pessoas armadas, os milicianos, o agro-ogro, né? Há muito riacho jogando água no moinho do bolsonarismo. Mas Bolsonaro foi basicamente, na minha opinião, isso, o campeão dessas forças, mas essas forças não seriam bastante para eleger Bolsonaro. Né? Se pensar, por exemplo, na Alemanha, a AfD cresceu, tinha mais ou menos o tamanho aí do bolsonarismo, 15%, 20%, não passava disso, mas longe de governar, porque havia um conjunto de instituições tradicionais da política que representavam. Eles não são a maioria, nós somos, curiosamente, no Brasil, governados por uma minoria. Né? Isso que é o paradoxal do Brasil, somos governados por uma minoria. Mas bastou, essa minoria foi capaz, por outro lado, de surfar uma onda enorme de antipetismo e de antipolítica. Então, é o sujeito que se segurou ali. Ele vem da posição anticonservadora minoritária, mas ele usa o antipetismo e a antipolítica para criar o pânico moral, né, que foi suficiente para poder ganhar por aquela pequena margem de Haddad no segundo turno. Então, é isso. Acho que essa é a pequena história dessa tragédia, na minha opinião, que nós estamos vivendo. Você descreve aí uma tempestade perfeita, né? Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo que terminam com um resultado não inesperado em 2018, mas que se você tivesse em 2016, você jamais anteveria esse resultado. E, ao mesmo tempo, você joga várias peças aí, tem um bocado de coisa para a gente começar a tentar dar um zoom em alguns detalhes. Eu queria começar pelo lavajatismo. Eu acho o lavajatismo fascinante. Me parece que você está corretíssimo na comparação com a Mãos Limpas na Itália, Manipoluti. É muito diferente. É inspirado em, mas são bichos muito diferentes, porque os problemas na Itália que eles estavam tentando atingir eram diferentes dos problemas no Brasil. Agora, o lavajatismo me parece interessante porque ele tem uma... Até em cima da explicação, da maneira como você descreve ele tem uma contradição interna que me parece fascinante. Porque, por um lado, o lavajatismo existe e nasce porque a gente tem um problema fundamental no Brasil, que é não somos iguais perante a lei. Quer dizer, a Constituição diz que somos. A gente tem uma Constituição liberal. Mas a prática do país não é esse. A prática no país é que se você é um rapaz de 18 anos, negro, que vive na periferia de uma grande cidade e é pego em qualquer circunstância que o guarda simplesmente achou que fosse esquisito, você é metido dentro de uma cadeia e, não com pouca frequência, esquecido lá dentro. Enquanto que, se você tem ou poder ou dinheiro, e não necessariamente as coisas estão juntas, olha, é uma justiça suíça, né? É aquela coisa. A justiça é garantista para quem tem poder e dinheiro, e é punitivista para quem não tem. E se você é preto, pobre e jovem, você está ali na base do punitivismo. Isso aí é punitivismo ao máximo. Quer dizer, existe nitidamente essa percepção pela sociedade, que talvez não consiga verbalizar isso com muita sofisticação, mas as pessoas percebem. Não somos iguais perante a lei no Brasil. Então, parte do lavajatismo tem origem nesse inconformismo que é justíssimo. Claro. Agora, simultaneamente, dentro do lavajatismo tem uma frustração, um rancor de uma parte da classe média urbana, né, um ressentimento de ver o país se transformando socialmente. Ver negros, gays, mulheres ocupando mais posições de poder, de status, de educação. Você começa a ver uma transformação do país que não é nem só do Brasil. No Ocidente, essa mobilização, essa liberalização estava em curso.
Quer dizer, você estava vendo nitidamente um igualitarismo de oportunidades e de pessoas, de a lei funcionando cada vez mais. Quer dizer, nisso eu percebo uma contradição fundamental, que é, por um lado, uma queixa profundamente republicana e, por outro lado, uma queixa profundamente antirrepublicana, Sim. que se encontram nesse movimento. Você acha que faz sentido a maneira como eu estou descrevendo? Que leitura você faz disso? Veja, eu acho que qualquer movimento social ele é feito de muitos pedaços, né? Porque você vai encontrar lavajatistas, humoristas, pobres e ricos e muito pobres, porque no Brasil nada que não envolva pobres pode dar certo eleitoralmente, né? Pelo nosso volume eleitoral dos pobres. Então, não adianta também achar que isso é um problema de classe média branca e apenas backlash, né? Aliás, isso no mundo todo. Há uma reação, né? Há forças reacionárias, que é isso que explica um pouco o avanço da extrema-direita ultraconservadores no mundo todo, em toda parte. Há essa volta dos ultraconservadores como uma espécie de revanche, de retaliação, como força reacionária. Isso é um fato. Né? Agora, por outro lado, por que há, de alguma maneira, uma verticalização do lavajatismo? Esse é o ponto. Né? Eu acho que o elemento comum, Pedro, é essa ideia da imputabilidade dos ricos, ou do crime de colarinho branco, ou dos políticos. Né? As pessoas misturam essas coisas todas. No Brasil, inclusive, essas duas classes, os ricos e os políticos, parecem convergir muito facilmente na percepção popular. Eu acho que esse é o ponto. Né? A sensação de que primeiro, há uma espécie de diagnóstico, eu acho, que está por trás disso aqui, que é um diagnóstico que é fácil de fazer, de que o país não progride porque os políticos roubam. Né? Ponto. Esse é um dos dogmas básicos do Brasil. Pode até ser verdade, né? Mas as pessoas não estão preocupadas com dados, estão preocupadas com o reforçar essa crença. Os políticos roubam, por isso que o Brasil está como está. Como os políticos não são punidos, o Brasil vai continuar como está. Então é preciso punir os políticos para que o Brasil deixe de estar como está. Pronto. Se pergunta para onde foi o orçamento público, para onde foi o direito público, etc. Eles roubam, doutor. Né? Vamos dizer isso de cima a baixo da pirâmide brasileira. Essa sensação. Esse sentimento antipolítico mais básico, mais elementar. Políticos roubam. Né? E é preciso, portanto, punir os políticos. E Dallagnol e sua turma e Sérgio Moro, de alguma maneira, atende a essa mentalidade, responde a essa mentalidade. Daí a sua popularidade. Né? Por muito tempo isso funcionou e ainda funciona, é engraçado. Muitos setores da sociedade isso funciona, mesmo, né, quando parece claro para tantas pessoas que para impor a lei, essa turma violou a lei, ou que para lutar contra a corrupção, corrupção política, né, essa gente produziu uma corrupção jurídica. Mesmo isso, para algumas pessoas não é suficiente, porque aparentemente, assim, saindo o humorismo ou o lavajatismo, o que fica no seu lugar? Essa é a sensação para muitos, né? Porque a demanda pela punição dos políticos, da política do crime de colarinho branco, a corrupção, o desvio de recursos, aparentemente ainda existe, embora a gente perceba que grande parte do discurso é meio hipócrita, quer punir o PT, mas não quer punir o A, B, C, D, etc. Mas a rigor fica ainda essa questão. Para onde as pessoas vão se o humorismo não foi a resposta, porque se corrompeu no meio do caminho? Né? Pois é. Então, deixa eu emendar isso numa outra questão, que é: você bate muito na tecla do antirrepublicanismo. Aí a gente cai naquela discussão, como a velha discussão em ciência política brasileira, que é: o Brasil nunca viveu a sua revolução liberal. E liberal é uma palavra carregada para cacete. Cada pessoa interpreta o termo como na sua cabeça, daqui a pouco está defendendo Paulo Guedes e tudo mais.
Eu estou falando especificamente disso que você está chamando de republicanismo. Um Estado Uhum. de leis, um Estado no qual todos sejam iguais perante a lei, um Estado em que os três poderes sejam separados, em que a oposição tem todas as garantias de oportunidade de chegar ao governo, em que você tem alternância de poderes, de governos, um Estado onde você tenha toda sorte de liberdade, mas também você tem a garantia da dignidade básica, de ter uma educação, de ter saúde, de ter um teto, de ter comida, de se expressar. Quer dizer, no fim das contas, aquilo que as pessoas, quando você fala democracia, as pessoas pensam nisso. É, a gente nunca conseguiu estabelecer isso. E isso tem muito a ver com a mentalidade de muitos grupos políticos. Uma das coisas que me surpreende no Brasil é a gente não tem uma esquerda liberal, ou pelo menos não com força. Né? Você vê coisas como a Rede, como o PV, como Cidadania, que tentam. Nunca são forças políticas que se estabelecem, que são relevantes. Né? Você junta o discurso da liberdade com o discurso da igualdade de oportunidades, que seria a essência de uma esquerda liberal, que você tem nos Estados Unidos, você tem na Europa, você tem no Chile, você tem em países latino-americanos outros. O que que, por que a gente não tem aqui? Por que existe esse viés, às vezes autoritário, na esquerda brasileira, ou às vezes um certo pragmatismo que você descreveu um pouco de vamos fingir que vamos jogar o jogo e vamos comprar esses caras. Isso é tudo picareta. Os honestos somos nós. Honestidade é uma questão dos valores que você traz para o seu governo, não é uma questão de como que você joga o jogo político. Isso é um iliberalismo, né? Isso é um. O que acontece? Por que a gente não tem uma esquerda liberal? Não estou dizendo que a gente tenha uma direita liberal, não, tá? Porque eu não acho que a gente tenha também, mas essa é outra discussão. Mesmo porque a esquerda que estávamos governando é mais liberal do que a nova direita Eu que nos concordo, governa, que é absolutamente eu iliberal. concordo, Né? Essa, eu concordo inteiramente. mas veja, Pedro, eu faria uma distinção, não sei se você concorda comigo. Quando eu falo republicano, eu me refiro a uma coisa ainda mais básica do que esse governo de leis de que você fala aqui. Eu me refiro à ideia mesmo de soberania popular, a ideia de que o Estado não é propriedade de grupos, né, que satisfazem os seus apetites Tá? por meio dele, mas o Estado ele é a forma institucional da comunidade política. Né? Acho que isso que vem noção de republicanismo mais arcaica, a ideia de que o Estado não é de alguém, o Estado, por isso que a ideia da res pública, né? Os gregos usavam outro Perfeito. termo, democracia é o governo do demos, né? Das classes mais baixas, de tudo, da patuleia governando, né? Enquanto que a república é a ideia de que a res, o Estado, de todos, né? Ele é a É propriedade de um todos. sistema onde o patrimonialismo não tem vez, né? Em essência, Exatamente, está que é o falando contrário do. daquilo que é o patrimônio seria uma espécie de res privata, né? O res É, pirata, né? Ou seja, grupos de bucaneiros se apropriam do Estado para satisfazer-se, né? Eu acho que no Brasil falta, antes até do liberalismo, falta republicanismo, Pedro. Eu acho no sentido de que partidos com alta convicção republicana significa partidos que têm convicção de que o Estado não é coisa sua, né? Mas os mandatos, inclusive, não são dos políticos, não são seus. Os mandatos são recebidos de alguém. Né? Os mandatos são em nome do povo brasileiro, né? A soberania popular. É isso, né? Afinal de contas. Você é um mandatário, portanto, titular de um mandato, cujo mandante não é você, nem o sistema político, nem os partidos. O mandante ainda é o cidadão pequenininho lá que vai apertar o número para votar. Né? E que, depois que aperta esse botão, continua sendo o titular do seu, digamos, desse poder político, né? E volta para ele na próxima eleição. Essa noção aqui é complicada aqui no Brasil.
Tanto assim que, aparentemente, quando o sujeito ganha um governo, acha que ganha o direito de governar, ele acha que ganha o Estado. O Estado vem de brinde, uma espécie de chaveirinho que o governante ganha quando ganha uma eleição. Ele não ganha uma obrigação de governar, para todos, inclusive com dois outros poderes olhando por entrar do cangote dele, né? Que é fundamental para ele não ficar à vontade. Né? Então, o cara governa, mas governa com outros poderes aqui, mandando e tal. Não, ele nem suporta isso. O Bolsonaro, antes de ser iliberal, é antirrepublicano nesse sentido. Claro. Ele gosta de governar sozinho, ele gostaria, inclusive, ele acha que tem o poder agora de moldar o Estado e moldar a sociedade, conforme lhe apetece. Né? Usar o Estado para o seu próprio benefício, o benefício do seu, e para um próprio projeto político, etc., e usar a sociedade, moldar a sociedade, porque ele ganhou o direito, inclusive, de moldar a nossa vida. Né? Esse que é um ponto. Agora, falta uma revolução republicana? Falta. Eu acho que no Brasil falta um choque de republicanismo. Entendeu? Uma coisa que é o básico, o fundamento, em todos os lugares, para que possa ter um Estado decente. É republicanismo. Né? Claro, mas nós vivemos uma democracia liberal, então tem um elemento liberal, governo de leis, sim. Né? Nós temos direitos fundamentais, sim. Liberdades políticas, sim. Estado de Direito, para dizer, sim. Isso é fundamental para a coisa. Eu acho que falta uma esquerda, falta começar a esquerda a entender a própria ideia de republicanismo, esquerda, direita, o que for no Brasil. Falta a compreensão de dentro do próprio sistema do que significa isso, que poucos têm. Né? Veja, por exemplo, o impeachment. O modo como foi feita a discussão do impeachment foi, na minha opinião, uma revelação de quão pouco se compreende o que significa soberania popular. Porque se compreende que podia tomar um mandato de alguém que foi eleito, né? Na verdade, como todo mundo sabe hoje, inventando algum tipo de desculpa que fosse boa o bastante, porque ela simplesmente tinha perdido a maioria. Então, a ideia é que os mandatos não têm mais a duração que é assegurada no momento em que o cara disputa um mandato. Né? Ele pode ser substituído porque simplesmente o grupo X ou o grupo Y, que não consegue ganhar a eleição, pode tomar o mandato. Então, a ideia da soberania popular que pode ser substituída pelos votos dos senadores e dos deputados não ocorreu a muito poucas pessoas que estava sendo violado. Então, a sociedade como um todo. Agora, voltando à questão, existe uma esquerda que possa ser uma esquerda que de alguma maneira, herde a ideia de republicanismo, um republicanismo forte, consequente, com substância, portanto, antipatrimonialista, anticlientelista, etc. Existe uma esquerda liberal, no sentido de que entenda, né, os elementos fundamentais da democracia liberal, que as liberdades não se tocam, né, que as pessoas têm direito de viver a sua vida como elas queiram, né, que há três poderes, sim, e que é necessário que nenhum poder possa nenhum dos setores do Estado controle todo o poder, por exemplo. Essa é uma coisa para se discutir. A esquerda sequer compreende o que significa a palavra liberal, né? Quando entende que liberal é Paulo Guedes, na verdade, Paulo Guedes está pelo liberalismo, como Malafaia está pelo cristianismo, né? Isso é uma deturpação absurda, né? Deixar que esse pessoal tem o privilégio de definir o que é liberalismo, né? Isso é um fanático. O Paulo Guedes é um fundamentalista financeiro, como o outro é um fundamentalista de uma leitura bíblica ateológica, o Malafaia. Então, para mim, é muito claro. Paulo Guedes está por o liberalismo, o Malafaia para o cristianismo. Eles falam em nome do cristianismo. Não. Acho que é o próprio cristianismo falando pela boca dele. Esse é o próprio discurso de autolegitimação. O debate público no Brasil é muito rebaixado, mas também o sistema político tem uma compreensão muito rebaixada da própria política, Pedro. Esse é um dos nossos problemas. Não é o único problema nosso, mas é um dos nossos problemas, na minha opinião. Então, deixa eu te fazer uma provocação. É que a gente teve duas repúblicas democráticas. Eu tenho minha simpatia pela Primeira República, mas era oligárquica, né? Não era democrática. Tinha voto. A quantidade de presidentes ganhando a eleição com 90% dos votos era um troço assim. Parecia eleição no Egito, no Iraque, do Saddam, esse tipo de coisa.
Então, na Cuba do Fidel, quer dizer, não era. A gente não pode chamar de uma república democrática, embora a democracia, a maior parte das democracias no mundo também não fossem lá muito democráticas naquela época. Agora, a República de 45 e a nossa nova república tem traços fortes de democracia. Quem são os presidentes da República de 45? O Dutra, como o Sarney era meio que um presidente de transição, né? Foi eleito dentro da Constituição anterior, tudo mais, mas tem o Dutra, Getúlio, JK, Jânio Quadros. Esses são os 4 presidentes eleitos. Quem são os presidentes eleitos pelo voto da República de 85? Collor, FH, Lula, Dilma, Bolsonaro. Que presidente terminou o mandato na República de 45? O Dutra, o JK. Que presidente terminou o mandato na República de 85? Fernando Henrique e Lula. Bolsonaro, a gente ainda não sabe. O que eu estou tentando dizer eu fui a favor do impeachment da Dilma, acho que eu falei um monte de besteira, eu acho que cometi um erro crasso de leitura. Eu concordo inteiramente com a descrição que você faz. Mas eu tenho dúvidas se o problema está em 2016. Eu acho que a gente tem alguma coisa na estrutura. Eu acho que a gente tem alguma coisa na estrutura do regime. O impeachment é uma solução melhor do que o suicídio e a renúncia. Me parece, não é ou que um golpe de Estado, né? Mas não é uma solução boa. Devia ser uma solução extremada. Ela foi desenhada lá pelo Alexander Hamilton lá atrás, na década de 1780, como uma solução de extremo, não para uma solução corriqueira, não para o voto. É um botão de emergência da democracia. Não é um voto de desconfiança. Não é um voto de desconfiança parlamentarista. Agora, a gente é um país cuja alma é presidencialista, a gente quer um chefe com poder, culturalmente queremos, e a gente quer ter o voto de desconfiança, Wilson. Isso está na nossa cultura. Entendeu? A gente quer ser parlamentarista e presidencialista ao mesmo tempo. É por isso que tem que redesenhar as instituições. A gente tem que ter um redesenho aí, porque você não muda uma cultura política amarretada. Isso é o que nós somos. A nossa história está dizendo isso, não? Eu acho, quer dizer, eu sou um sujeito favorável a que sejam reprojetadas as instituições. Quer dizer, eu acho, por exemplo, que há um desejo por alguma coisa que pudesse fazer o que o impeachment faz. Né? Não tenho dúvida, a possibilidade de interromper mandatos, etc. Eu tenho dúvidas se é para entregar o que a maior parte das pessoas querem, né? As pessoas querem mudar de opinião 6 meses depois. É impossível ter governabilidade se o mandato não tiver algum tipo de duração, ou se não tiver algum requisito que responsabilize as pessoas pelo seu voto. Porque, no fundo, uma parte dos que querem um tipo de mecanismo, pode ser o voto de confiança, qualquer outro mecanismo que pudesse criar, por exemplo, essas pessoas querem ser irresponsáveis, continuar sendo irresponsáveis pelo seu voto. Esse é um problema da democracia brasileira. O brasileiro não quer ser responsabilizado pelas consequências do seu voto. Os 4 anos de mandato são para isso, para dizer, olha, isso não é uma brincadeira de criança. Né? Se você quer brincar, se divertir, vai torcer para o time de futebol, né? Vai praticar esporte. Né? Aqui é coisa séria. Você escolhe alguém, você sabe que tem como consequência um conjunto de coisas. 1 trilhão de políticas públicas, um conjunto de cargos que o cara pode nomear livremente, que, aliás, é um dos grandes problemas para mim. Eu acho que é esse aí. Se joga, digamos, o jogo republicano mais sério. Né? Ninguém podia ter tanto cargo de nomeação livre. Né? O Estado não pode funcionar desse jeito, com tanta gente sendo nomeada. Isso não é um Estado profissional, né? Isso é um outro tipo de Estado. Entendeu?
Mas as pessoas querem interromper isso. Mas as pessoas querem isso para não se responsabilizar. Por exemplo. Vamos escolher, se não der certo, a gente bota outro no lugar. É como se um Estado pudesse funcionar desse jeito. Desde 2016, 2015, eu ouço esse discurso, né? Você deve ter ouvido também. Não, vai ser Temer. Se não der certo, a gente põe outro também. Não, vai ser Bolsonaro. Vai, não tem problema. Se não der certo, põe outro no lugar. Isso não pode ser. Não é isso. Eu acho que é possível. Agora, por outro lado, é possível alguém governar um país quando perde, não tem mais um terço do apoio parlamentar? Não, né, Pedro? Não tem como. Quer dizer, um sujeito que não tem sequer um terço do apoio parlamentar não governa nada. Ele vai ficar 2 anos mais ou 3 anos fazendo o que exatamente? Então, esse que é o problema do vamos interromper mandato. Está certo, mas com que base? Né? Se o argumento de que quem tem menos de um terço do apoio parlamentar não tem mais condições de governar, me parece claro, tudo bem, parece razoável. Agora, por outro lado, eu sou um sujeito, assim, eu acho que democracia, como diz meu professor Bobbio, é um conjunto de regras do jogo. Entendeu? As regras do jogo são essas. Quem ganha o mandato, no ser presidencialista, tem 4 anos para. Ele ganhou por 4 anos, para exercer o mandato por 4 anos. Você não pode inventar uma desculpa daqui a 2 anos e chuta o cara daqui. Né? Veja agora, por exemplo, o impeachment nos faz falta nesse momento. Né? Por quê? Eu, por exemplo, comecei o ano 2020 sendo absolutamente contra o impeachment de Bolsonaro. Por quê? Porque não pode continuar essa brincadeira. Os brasileiros não se implicam na consequência dos seus votos. Parece um voto infantil. Né? Precisa ser responsabilizado. Você erra, você paga por isso. Agora, tem um limite, né? 200 mil mortes, 500 mil mortes, é um limite que eu acho que não deveria pagar. Eu acho que esse caso justificaria o impeachment. Porque aí não é nem questão digamos, das razões do impeachment, do crime de responsabilidade tradicional, etc. É uma outra coisa. De fato, estamos próximo do genocídio. O cara não pode errar tanto e pagar com a minha vida, com a vida de 1.000.000 de pessoas. Aí eu concordo com esse tipo de coisa. Aí tem razões. Então, o problema de desenhar instituições é que também não pode ser leviano, né? Precisa desenhar. Precisa ter boas justificativas, boas aplicações, boas razões para isso. Eu acho que não há possibilidade de construir um governo democrático, liberal no Brasil, republicano, que seja de uma cultura republicana forte, se as pessoas continuarem a não se implicar na consequência dos seus votos. E não é só na consequência dos votos para presidente, para prefeito. Quer dizer, as pessoas prestam atenção só no executivo, né? Aí depois está lá o PP governando, por exemplo. Né? Então, todo mundo está reclamando que Bolsonaro está governando, mas o Bolsonaro não está mais governando. Desde 2021, quem governa é o Progressistas. Né? Quem elegeu o Progressista para governar? Os deputados, que o elegeram o Lira presidente da Câmara. Né? Veja o negócio. Nós estamos sendo governados por um primeiro-ministro, né? De algum jeito, uma espécie de primeiro-ministro que não é primeiro-ministro, que não votamos ele, não sei o que e tal. Esse é um erro de desenho grave. Um primeiro-ministro, inclusive, irresponsável sobre certos aspectos, né? Irresponsável no sentido constitucional do termo, porque ele senta sob uma pilha de pedidos de impeachment, ele não tem que se explicar, ele não tem poder, não tem supervisão. Né? Aparentemente, ele é o imperador do impeachment. Né? Se ele quiser, dá andamento, se não quiser, não dá andamento. O negócio. Gente, tem uma coisa errada no desenho dessa instituição, em que o cara, para governar, ele ganhou o direito de governar, está governando, progressistas e os seus associados. Né? E uma coalizão. A coalizão não é de Bolsonaro, é a coalizão do progressista. Coalizão que governa, né, governa, inclusive, sob muitos aspectos, sem supervisão, com menor número de supervisões do que o presidente da República. Está muito louco isso. Vamos terminar aqui 2 anos mais de governo do progressista, que não foi eleito. E não foi eleito. Quando as pessoas reclamam que a gente desenhou uma constituição parlamentarista para um regime presidencialista, é disso que elas estão falando, né? É o fato de que um presidente não governa. Você tem tanta política pública que está constitucionalizada
que para governar você precisa emendar a Constituição. Para isso você precisa de 3/5 do Congresso. Se você não tem essa base, você não governa. Então você tem que construir uma base num sistema político ultra fragmentado, o que é, do ponto de vista de negociação política tradicional, impossível. Você não monta essa coalizão. Ainda mais com essa sorveteria partidária com 30 sabores, 35 sabores, não é impossível alguém botar uma dieta política que funcione aí. Então, começa por aí. Quer dizer, você tem... partido deixa de significar. Em vez de garantir liberdade partidária, que eu acho que o desenho foi para isso, garantir a máxima liberdade partidária, você desvalorizou o partido. Tanto que nós somos governados por um presidente sem partido. Quando isso aconteceu? Somos governados um presidente sem partido. Que diabos é isso? O partido não significa nada. Porque não significa nada. Já não significava na eleição dele. Porque nós somos governados por um líder de um movimento. É um movimento social que está no poder. O bolsonarismo. O líder do movimento. Para onde ele for, pode colocar qualquer nome que ele queira. Partido do movimento bolsonarista, está certo. O problema é que, como ele é incompetente para se institucionalizar, então ele não vai ser capaz de fazer isso. Porque ele não pensa institucionalmente. Esse é o problema da ausência de republicanismo do Bolsonaro. Uma das características é esse. Ele não pensa o Estado como uma forma institucional da sociedade. Então, ele vai ser de movimento. Ele é o líder de um movimento. Então, nós temos um movimento que tem o presidente da República e nós temos um partido que tem o primeiro-ministro, que é o Lira, que governa. Um presidente que é a coisa mais próxima de fascismo que nós já tivemos no governo brasileiro, eu chamo de fascista, e que foi eleito, você estava citando o Norberto Bobbio, foi eleito pelo Partido Social Liberal. Enquanto social e liberal significa muita coisa aqui no Brasil. Não, pois é, a coisa mais próxima de social-liberalismo que eu imagino, você fala a expressão social-liberal, imediatamente me vem o Bobbio na cabeça, a cara do Bobbio. Bolsonaro, se não é uma antítese disso, o que é? Se não é exatamente o significado contrário da expressão, o que é? Quando eu tive aula de ciência política lá atrás, uma das coisas que eu aprendi é que essa republicanização, essa liberalização de uma sociedade vem com o aumento de uma classe média. A partir do momento que você tem pessoas que estão no meio, que ganham o suficiente para ter uma vida com dignidade, que conseguem dar uma educação maior para os seus filhos, que conseguem acesso essencial à saúde, a transporte, à moradia, tudo mais. São essas as pessoas que têm medo de cair para baixo e almejam crescer e ser mais. Se não almejam para si, almejam isso para os seus filhos. Essa é a típica, que me perdoe a Maria da Conceição, mas isso é a típica alma burguesa, a alma da classe média. Isso aconteceu no Brasil. Durante o governo FHC e Lula, você teve esse movimento de mobilidade social imenso em direção a uma nova classe média. Classe média baixa, claro, uma classe média da periferia, mas uma quantidade imensa de brasileiros, não foi só aumento de poder de consumo. Uma quantidade imensa de brasileiros de famílias que nunca tinham pensado em botar um pé numa universidade, entraram numa universidade. Universidades piores, talvez. Universidades particulares, precárias, teve muita picaretagem, de transferência de dinheiro para essa gente de tomação de grana. Mas olha, um advogado de porta de cadeia é muito mais sofisticado do que uma pessoa que tem um ensino fundamental incompleto. É claro que existe uma transformação de mentalidade. E muitas dessas pessoas que a gente diz, os evangélicos, representam essa nova classe média.
quando a gente fala também muito do crescimento do Brasil agro, aquela opulência toda, aquela quantidade de dinheiro que entrou no interior de São Paulo, no centro-oeste, em parte da região norte, em parte da região sul também, aquilo gerou cidades de médio porte grandes com classe médias, com novas classes médias baixas. Quer dizer, houve um processo de ascensão. Agora, a teoria não bateu, Wilson. Essa liberalização, essa republicanização, ou seja, pessoas que estão mais conscientes dos seus direitos e olham para o Estado e se viram, pera um instantinho, olha aqui, você está aí para que a minha vida seja melhor, para que a vida dos meus filhos seja melhor. Não deu liga. Você tem alguma hipótese sobre por que não aconteceu? Nenhuma. Sinceramente, não. A única coisa que eu acho é que essa hipótese é interessante, mas ela suporia, na minha opinião, uma permanência maior. Não pode ser uma década, 2 décadas, na verdade, uma década que houve, de fato, crescimento e que o sujeito... Porque enquanto permaneceu o chamado feel-good factor, né, esse fator sentir-se bem, que no fundo é a sensação de que sua vida está melhor, né, a percepção de que sua vida está melhor, o PT se manteve eleitoralmente aí, sem muito desafiante, não importa o que aconteceu ao seu redor, escândalos, crise, né, gente esperneando, etc., ele se manteve. 2013, 2012, 2014 foi o momento em que entrou em crise essa sensação de que sua vida está melhor, ou a sensação de que o futuro pode ser melhor do que o passado, né? Então, as pessoas sempre estão comparando o presente com o passado mais próximo e o futuro com o presente. Eu acho que houve uma mudança de percepção ali, nesses anos, que eu acho que foi o que fez desandar aí esse angu, porque, inclusive, só foi piorando, né? Se pegar um sujeito de 2018, a maior parte das pessoas estava desalentada. Isso é o fim da esperança. Todo mundo precisa de esperança, né? Esse foi o fim da esperança, a sensação de que, bom, tudo bem, meus filhos se formou em arquitetura, mas vai viver de quê? Não tem emprego, não tem o que ele fazer. O meu filho formou em engenharia, mas vai viver de quê? Ele vai ser motorista de Uber? Essa sensação de que vai ser pior, eu tinha X coisas em casa, agora eu tenho menos que isso. Minha empregada tinha comprado um carro zero, agora não pode mais comprar, perdeu a perspectiva disso. Então, eu tenho a impressão que foi um tiro curto esse, que na crise aí que aconteceu ao redor de 2012, 2013, 2014, por exemplo, isso se perdeu. Acho que esse é um dos ingredientes para explicar por que as pessoas perderam digamos, essa sensação de estar bem e, portanto, começaram a agir furiosamente, né? Eu acho que essa é uma explicação por que esse nosso empuxo liberal, democrático, ele arrefeceu aí, somando a todos os outros fatores, nos anos depois de 2014, Pedro. Wilson, deixa eu te fazer uma última pergunta. Você é otimista em relação ao futuro próximo? Eu tento ser, Pedro, assim. Eu acho que estivemos piores. Eu acho que pelo menos isso, né? Eu tenho uma certeza. Não gosto de ser realista, mas eu acho que estivemos piores. Sim, claro. Pergunta sensata, ele perguntar sobre que aspecto, né? Você se refere a isso. Politicamente. Mas Eu não sei, não se. O que eu quero dizer será que a gente vai... Você acha que existe a possibilidade de a gente eleger um governante em 2022 que vai fazer... Me parece que o estrago institucional é tão grande que a gente vai precisar de um governo de transição para a refundação do regime. Pelo menos essa é a minha impressão. Por favor, questione a minha premissa se você achar que ela estiver errada. Você acha que a gente tem a chance de eleger alguém que compreenderá esse papel e refundará a República? Veja, eu acho que vamos precisar de alguém, pelo menos, digamos, o patamar mínimo é descomprimir, né? Tá tudo crispado.
as pessoas se movem pelo ódio, pelo ressentimento, todo mundo tem pressa, todo mundo quer destruir, etc. Eu acho que precisa de um governante para respirar, né? Eu lembro de ter visto, também vi os depoimentos que apareciam depois da eleição de Biden, né? Logo imediatamente, né? E eu lembro de um âncora negro, acho que da CNN, que chorava e dizia: poxa, tinha medo de minha irmã de ir no supermercado, porque as pessoas se sentiam o direito de dizer coisas para ela, etc. Acho que é isso, a gente está chegando num limite tão grande, de tanta tensão. Acho que até o ódio cansa, né? Acho que o amor cansa antes, mas o ódio cansa, então as pessoas estão cansadas disso. E talvez precise dessa descompressão. Isso é o patamar mínimo, né, de ambição. É isso. Se tiver alguém decente, institucional, nesse sentido que siga ritos, liturgias, que inclua respeito e consideração pelo interlocutor ou pelas partes que compõem a sociedade, isso já seria muito legal. Se tivesse alguém que respeitasse ciência, conhecimento, já seria muito legal. Alguém que não incentivasse os grupos a atacar minorias, desrespeito com posição social comum e aceitável, isso já seria muito legal. Então, essa descompressão vai ser o patamar mínimo de civilidade. Para além disso, precisamos reconstruir o país, né? Sob todos os aspectos, né? Economicamente, o país está perdido e tem uma geração inteira aí, porque nós somos mais velhos, entre 2013 e 2021 foi nada, né? Um tempinho ainda. Para uma pessoa que tinha 20 anos na época, isso é quase um terço da sua vida, né? Perdido, perdido aí nesse conflito louco, o país afundando, desesperado, estamos com um abraço de afogados, etc. Então, acho que precisa fazer isso. É preciso sanar, de alguma maneira, curar as feridas aí, né? As pessoas se dilaceraram, se morderam, se rasgaram, etc. Isso vai ser muito difícil, vai precisar de muito tempo as pessoas voltarem a ter confiança nas instituições, confiança umas nas outras. Por outro lado, estamos tão desesperados para sair dessa situação que eu acho que é possível ter a colaboração se tivermos algum tipo de líder com algum carisma capaz de, entendeu? De motivar as pessoas, de emocionar as pessoas em alguma direção construtiva para construir um projeto de país, um projeto comum, onde caibam todos, né, e onde se possa construir alguma coisa boa para todo mundo, etc. Então, eu tenho esperança. Eu acho que 2021 é muito melhor do que, por exemplo, 2020. Entramos em 2020 numa situação muito complicada. Em 2020 houve alguma coisa, algumas instituições voltaram a funcionar, eu acho. Se não 100%, mas voltaram a funcionar de maneira decente. O jornalismo voltou a funcionar, eu acho. O grande jornalismo é referência, ele é muito melhor a partir de março de 2020. A Suprema Corte voltou a funcionar, começou a colocar limites, a dizer, olha, daqui não passa, etc. Eu acho que a sociedade, né, o conjunto dos democratas, as pessoas com convicção democrática também aumentou, né, pode não compartilhar todos os pressupostos da democracia liberal, mas alguns, né, certamente, aqueles relacionados à liberdade, à liberdade de divergir de quem governa, acho que há consenso a respeito disso. Há mais consenso sobre, digamos assim, o limite civilizatório que nós passamos, né, nesse período. Eu acho que essas são coisas alvissareiras, né? Eu acho que há aqui espaço, se as pessoas forem inteligentes, construtivas, querem construir pontes, etc., para se construir alguma coisa melhor em 2022. Então, eu tenho esperança, sim, que 2022, politicamente, possa ser o começo de um novo momento no Brasil, um momento mais construtivo. Eu acho que o pêndulo já foi demais para um lado, foi muito além do esperado para esse lado incivil da nossa vida. Eu acho que ele vai começar a voltar para o lado da civilização. Mas, como eu sempre digo, né, o importante não é a democracia, o importante são os democratas. Muito mais gente disposta a construir pontes, né, a conversar, né, a se engajar num projeto, a se desarmar, a ceder, a negociar, maiores as nossas chances, aí, eu acho, para sair desse atoleiro, senão morreremos todos.
né? Acho que essa é a convicção de que as pessoas estão se dando conta, eu acho, pelo menos a maioria delas. Nós não podemos continuar sendo governados por uma minoria. Acho que a maioria brasileira, democrática, precisa gritar mais e precisa encontrar uma solução. É isso. Wilson Gomes, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Pedro. Foi um prazer, viu? Bela conversa.